uma pessoa que eu creio que difícil achar quem não gosta dele, né? Eu particularmente gosto muito dele, tenho um carinho especial, é um filho da casa. Queria chamar o Philip Johnson. Welcome here, sir. God bless you. Deus te abençoe, Felipe. Vamos ficar de pé e abençoar a vida do Felipe. Amém. Felipe, como eu falei, é um filho da casa, um coração tremendo, irmão. Tenho certeza que você já foi abençoado pelo coração do Felipe. Pai, eu quero abençoar a vida do Felipe, a casa dele, o ministério dele. Que hoje o Senhor possa usá-lo para a honra da tua glória e do teu nome. Dá sensibilidade ao Felipe hoje aqui, coragem, ousadia, visão, sabedoria. Que ele possa ser um instrumento, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a casa dele, o baby que está vindo, a Ashley, todas as suas posses, os seus sonhos, os seus negócios, os seus desejos que são segundo o teu coração. E mais uma vez te peço, Pai, abençoa-nos hoje, através desse rio que flui através da vida do Felipe. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Felipe. Amém, gente. Deixa eu desmistificar um negócio aí. O pastor falou que meu nome é internacional, né? Então, eu sou do Brasil, não sou do México, tá, gente? Pelo amor de Deus. Misericórdia. Eu tenho cara de índio porque eu sou do Amazonas. Não é do México, tá, gente? Então, já está desmistificado esse rumor que aconteceu na igreja, esse burburinho aí dos irmãos. Misericórdia. Mas, era eu. Mas, é um motivo de muita alegria, responsabilidade muito grande estar aqui. Para mim é um altar, onde a gente compartilha na casa do Senhor aquilo que a gente recebe. E ano passado, no nosso acampamento, foi ano passado, né? Cara, eu já estou esperando o próximo acampamento desse ano. Foi um tempo assim muito bom, cara, muito bom mesmo. Se você não foi ano passado, cara, se inscreva. Não sei quando vou liberar as inscrições para esse ano, tem que ter, mas se inscreva, porque é um tempo muito maravilhoso para nossas vidas como homem. A gente conecta com Deus de uma forma que a gente não conecta, tá, na nossa casa. Que deveríamos, mas é um tempo de que a gente se separa para escutar a voz de Deus e as palavras abençoadas que o Senhor derrama na vida dos ministradores e dos irmãos que estão lá. Se põe de pé, queridos, vamos ler um versículo muito rápido. Lá em Provérbios 9, 10. Amém? Provérbios 9, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode declarar isso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Coloca a tua mão na tua cabeça e declara isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora coloca no teu coração e diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, Espírito Santo da promessa de Deus, Pai, vem falar conosco, Pai, essa noite. Que os nossos corações venham se alinhar ao teu coração, Espírito Santo de Deus. Pai, nos leva a um momento de intimidade, Senhor Deus, que precisamos da tua presença, Espírito de Deus. Pai, nós queremos abrir os nossos corações neste momento para receber a tua palavra, Senhor Deus. Aquilo que vem de ti, Pai. Em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Antes de a gente iniciar essa mensagem, um pouquinho sobre mim. Eu venho de uma família totalmente desestruturada. Na verdade, o milagre que vocês estão vendo na vida da minha esposa, depois de 7 anos a gente tem um filho. Para quem não sabe, ela está grávida, né? Depois de 7 anos tentando, eu sou um milagre de Deus. Eu sou um fruto de vários abortos. Minha mãe já abortou mais de 12 crianças. Minha mãe mexia com feitiçaria, minha mãe mexia com várias coisas erradas. E o Senhor restaurou a minha casa de uma forma que, cara, eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito grato ao Senhor
eu não tinha um relacionamento com meu pai. Meu pai era bem, sabe, rígido. E ele sorria com os outros, ele abraçava os outros. Mas comigo ele só falava, vai estudar. Era só isso. E por muito tempo eu cresci com um sentimento errado com meu pai. E hoje eu posso dizer que quando eu saí do Brasil, foi impressionante. Quando eu saí do Brasil, meu pai me deu um abraço, cara. Eu passei a viagem de Manaus a Miami, toda chorando, cara. E ali aquele abraço, cara, que me curou muita coisa. E a gente está precisando, cara, ser abraçado. A gente está precisando curar feridas das nossas almas. E hoje, cara, minha mãe e meu pai estão ali. Meu pai era super alcoólatra. Ele fala que ele não sabia nem como chegava em casa. Mexia com política. E hoje eles estão indo já para a terceira vez para Israel. Estão a caravana, abrindo a segunda igreja em Manaus. E eu fico muito feliz pelo trabalho que Deus fez na vida dos meus pais. Como eu te falei, eu sou um fruto de uma tentativa de aborto. Eu tinha um irmão, a gente era gêmeos e ele foi e eu fiquei. Num propósito, até agora eu não sei. E minha mãe, ela falava assim, olha, cara, é 2 naquele útero ali. Eu tô falando, misericórdia, pai. A minha mãe assim, eu quero 2. Vamos se dar para o pai da Ashley e eu tô mandando aqui para o Brasil. Eu falei, e aí, mãe, pai? É só Jesus na causa. Mas estão tentando tirar os vistos para vir para cá, para ajudar a gente. Minha mãe quase que bate as botas, que misericórdia. Vocês viram o vídeo? Acho que we didn't post yet, right, the video? Literalmente, quando a gente fala, mãe, a Ashley está grávida, parabéns, senhora é vovó, ela dá um giro assim para trás e eu falei, matei a minha mãe, misericórdia. Mas ela está bem, está muito feliz, graças a Deus. Ai, Senhor. Hoje é uma continuação, queridos. Na verdade, é uma explicação daquilo que a gente falou no acampamento dos homens, sobre a espada e o shofar. A espada e o shofar. Ali onde Neemias estava construindo o muro. E como homens, nós somos chamados por Deus a ser o watchman of the wall, que é os vigias dos muros da nossa casa, das nossas famílias. Mas para sermos esse vigia, para termos essa autoridade, nós temos que restaurar o temor da presença de Deus. Esse é o tema da minha mensagem hoje à noite. Restaura em mim o temor da tua presença, Deus. Sabe, a gente está vivendo dias que a gente está caçando os dólares para pagar o nosso rent, para pagar as nossas bills, pagar, sabe, a escola dos nossos filhos. A gente tem que correr para um Deus chamado dólar. E isso meio que dessensibilizou a gente de reconhecer o temor da presença de Deus. É impressionante que no Velho Testamento, toda vez onde Deus visitava o tabernáculo, as pessoas não conseguiam ficar ali. Os levitas, os sumos sacerdotes, os sacerdotes que ministravam, pessoas puras, não conseguiam ficar ali. E é isso, pastor, que eu quero. Eu quero que a nossa igreja e as igrejas do mundo sintam essa mesma glória. Quando tem o término da construção do templo, e eles vão dedicar ali ao Senhor, a palavra de Deus fala que a presença de Deus invade o templo de uma forma tão grande que expulsa os ministros. E esse tem que ser o nosso sentimento, queridos. Atrair a presença de Deus tão grande que nessa casa a gente veja milagres, que a gente veja cura, que a gente veja manifestação da glória de Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa com o temor do Senhor. Por exemplo, eu saí do Brasil com uma promessa. Desde os 12 anos, a minha mãe falou, cara, Deus me visitou, você vai casar com uma mulher americana, você vai casar virgem. Se você trouxer mulher para aqui para casa, você vai se dar mal, que eu vou cortar e eu vou te dar uma tapa. E era assim. Minha mãe era assim. Porque ela falou, é mais fácil eu te ver servindo a Deus morto do que você vivo indo para o inferno.
E ela falou, você vai viver pelas promessas de Deus. Eu falei, tá bom, mãe. Com 12 anos, eu tinha 12 anos, não sabia que era nada. E até 2017 eu tinha criado uma lista, tá? Os solteiros, tá bom? Vai anotando, cara. Anota, pelo amor de Deus, cara. Que funciona, gente. 2017, cara. Eu estava desesperado, assim, meu Deus do céu, porque minha mãe falou, você vai casar virgem, cara. Você botar a mulher aqui em casa, eu te arrebento. Eu falei, misericórdia, tá bom. E ali eu não entendia, né, mas a minha mãe, você vai casar virgem e tal. Em 2017 eu estava numa crise de identidade muito grande. Eu falei, eu não quero mais saber disso daqui não, Senhor. Aí teve o aniversário do meu pai. E aí uma das pessoas que é muito influente na minha vida, que ajudou na construção do meu caráter, chegou com a sua esposa, seus filhos e a babysitter, como é que fala, gente? A babá. E ele chegou bem assim para mim, meu filho, para de acreditar em profetadas. Aí eu fiquei assim, poxa, agora lascou. Eu tenho minha mãe que está aqui, está me falando que eu literalmente, eu tenho essa promessa, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. E aí vem uma pessoa super influente na minha vida e fala, para de acreditar em profetadas. No mesmo tempo, uma outra pessoa, a mãe dessa pessoa se levantou e falou, eu te repreendo, espírito de Satanás. Ele vai casar com a mulher que Deus tem para ele. E ali foi uma bagunça incrível, Deus. 2017, no final de 2017, eu estou ali no Facebook, tal. Aprendendo inglês, e ali passa um vídeo da Asha. Gente, eu não tinha conexão nenhuma com a minha esposa. Vídeo, amizade, não tinha ninguém, cara. E veio o vídeo dela para mim. Naquele momento aconteceu um negócio aqui estranho, cara. Aí eu peguei bem assim, falei, mãe, tá aqui. Ela estava cantando o louvor, God, I look to you, I won't be over now. E eu falei, mãe, eu senti um negócio aqui estranho no meu coração. Eu nunca senti para uma mulher. Aí ela falou, tá bom. Minha mãe nunca provou mulher. Ela falou o seguinte, convide eles para a nossa conferência. Se ela aceitar, é a tua esposa. Aí eu falei, agora pegou. Como é que eu vou falar isso para ela? No final de setembro, eu mando uma mensagem no Instagram. E eles decidem ir ao Brasil. E ali foi um papo para outra conversa. Mas através do nosso relacionamento, Deus, antes de nos casarmos, Deus começou a me dar sonhos, visões de coisas reais. Coisas reais. Até hoje nós temos uma vanity, uma penteadeira, que Deus me deu uma visão. Lá em 2015, dela se aprontando. E a mesma penteadeira que ela tem até hoje. Então, Deus, Ele vai se manifestando assim de uma forma assim, que é sobrenatural. Aí eu te falo, eu não consigo não acreditar na manifestação de Deus. Porque eu vivi isso na minha vida. Aí eu chego aqui, tá os meus amigos, Túlio, do jet ski e tal. Eu falei, pô, cara, Senhor, Deus, me dá um jet ski, Senhor. Eu tô pidão, cara, eu sou pidão. Senhor, me dá um jet ski, que eu não tenho dinheiro pra nada. Aí do nada passa o quê? Foi 2, 3 semanas. Aí vai alguém lá na igreja do meu sogro, tá aqui, ó, o jet ski pra você. Tá bom, Senhor. Aí demorou 7 anos, né? Mas hoje estamos com um filho aí. Ou uma filha, não sabemos. Ou os dois, né? Que não sabemos. Misericórdia, gente. Vamos saber. Não, peraí. Vamos saber segunda. Amém. Mas, queridos, a gente está vivendo em tempos onde a informação é muito rápida. É uma forma muito rápida, se propaga muito rápida. E isso também contribui para a nossa dessensibilização da presença de Deus. Por exemplo, eu sou de 93. A época que você discava a internet. Era 15 minutos para você ter a internet. Para você, na hora do YouTube, você esperava o quê? 5 minutos para carregar 5 segundos de vídeo. Demorava demais. Hoje em dia eu pego meu telefone assim, cara, o YouTube não está funcionando, misericórdia, Deus, o que está acontecendo? Porque assim, ó, a gente está muito imediatista. E este problema pode acarretar da gente também querer tratar Deus assim, ó.
ser imediato com o Senhor. E cara, Deus não trabalha assim. Demorou 7 anos para a gente ter a nossa primeira criança. Demorou um tempão, desde 2012, para eu ter minha esposa. Deus não é imediatista. Deus trabalha por processos. E através disso que a gente está passando dia a dia aqui nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, querido. No Brasil, cara, igreja, todo mundo lá na igreja, tá, tua família na igreja, segunda a sexta vocês estão na igreja, segunda a segunda vocês estão na igreja, mas chega aqui, parece que dá um esfriamento espiritual. Você já passou por isso? Eu passo por isso, cara, assim, misericórdia, Deus. Nós precisamos ser renovados espiritualmente. Renovados espiritualmente. Tudo isso já estava escrito, gente. A palavra de Deus, Mateus 24 diz: se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ali em Apocalipse 2, 4, 5 diz que o relato da igreja de Éfeso, que abandonou o seu primeiro amor, e sendo a exortar e arrepender-se a voltar às primeiras obras. E ali em Apocalipse 3,15 diz a repreensão da igreja de Laodiceia, porque era morna, nem fria e nem quente. Talvez aqui nessa nação, onde a nossa prioridade passa a ser criar uma família melhor, criar um status melhor, procurar sonhos, que é tudo certo, não tem problema nenhum. Você ascender, subir de vida, não tem problema. O problema é quando isso vira o nosso goal, o nosso objetivo principal, gente. Nosso objetivo como cristãos é sempre servir a Deus, é sempre ter um relacionamento com Deus. E quando a gente coloca isso como o ponto principal, a gente entra em desordem. E a gente começa a ser desensibilizado com a presença de Deus. E aí a gente começa a perder o temor da presença do Senhor. Ali na transfiguração, quando Jesus ele é transfigurado, é impressionante essa palavra, que quando ele começa a ser transfigurado, os discípulos: opa, Senhor, se tu queres, eu faço uma tenda para ti, outra para outro profeta, vendo aquela glória. Mas de repente aparece uma voz do céu e fala: este é o meu filho amado. E a palavra de Deus fala que naquele momento os discípulos caíram com medo, tremendo pela vida deles. Estamos vivendo em tempos escuros, escândalos. Na igreja americana aqui dos Estados Unidos, tem um rapaz aí que agora está começando a desmascarar vários pastores. Infelizmente é muito triste, gente, aqui nos Estados Unidos, muito triste mesmo. E essa nação precisa, gente, precisa de avivalistas. Restaura em mim, Senhor Deus, o temor da Tua presença. Em Apocalipse 2:2 diz: conheço as Tuas obras, o seu amor, a sua fé e o seu serviço, e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dê-lhe tempo para arrepender-se da imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Quem é essa Jezabel que a gente pode traduzir para os nossos dias de hoje? A gente fala muito da vida dos outros, do que está acontecendo fora. Mas quando eu li essa palavra, Deus falou: são as suas iniquidades. Você está na igreja, você ministra, você adora, você serve a casa do Senhor, e você faz isso com excelência. Eu estou vendo as suas obras. Mas uma coisa eu tenho contra ti: você tolera Jezabel. Toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, tem que ofender a gente.
porque as nossas iniquidades são grandes perante ao Senhor. E por causa dessa dessensibilização, a gente passa a tolerar Jezabel, que significa a gente passa a tolerar as nossas iniquidades. E você tem o pecado, você erra, você tem a transgressão quando você quebra uma lei do Senhor, mas você tem a iniquidade, que é quando você peca com intenção ou com perversidade, aquilo que se passa a ser rotina na sua vida. E isso a palavra de Deus fala que Ele odeia, Ele abomina. E por causa dessa desensitização que a gente acontece aqui nos Estados Unidos, passa nos Estados Unidos, a gente começa a perder o temor pela presença de Deus. A gente vem aqui na igreja, cumpre em tabela, acaba o domingo, opa, agora tem que trabalhar, tem que pegar aquele dólar, para poder aplicar para o meu processo, para me legalizar, para pegar o green card, para pegar o work permit, eu tenho que de uma forma, misericórdia, acho que eu vou fechar a tua igreja, tu fechou a igreja dos outros, eu vou fechar a tua igreja. Deus, tem gente aqui na nossa nação que não precisa de green card, precisa se converter, gente. Misericórdia, cara. Até porque quando a gente sai com uma palavra do Brasil para vir para cá, a gente enfrenta, a gente começa a deleitar do maná dessa terra, a gente entra na caverna e se esconde. E a gente fala, eu tenho a palavra de Deus, mas também eu estou procurando me estabilizar nos Estados Unidos. E não tem problema você, procurar se estabilizar aqui, faça isso, mas que não seja o seu principal objetivo. Que seu principal objetivo seja sempre ter um coração íntegro e quebrantado diante de Deus. Essa é a nossa missão, gente. Vamos ler 2 Samuel 11, que ali dá um contexto do que a falta de temor faz. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Na primeira época em que os reis saíam para a guerra, Deus enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita. Gente, quem é que toma banho no terraço? Misericórdia, está tudo errado aqui, pastor. Viu uma mulher bonita tomando banho no terraço e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou, trouxesse, e ele se deleitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. É um problema atrás de uma bomba, sabe, que Davi começou a criar nesse contexto. Depois voltou para sua casa, a mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que ela estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os seus soldados, e como estavam indo à guerra. Ele disse, vá descansar um pouco e em sua casa. Urias sai do palácio e logo foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Meu Deus. Mas Urias dormiu na entrada do palácio. Cara, olha a fidelidade de Urias, cara, para Davi. Onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. E o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei essa coisa. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e se embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã Davi enviou uma carta para Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra.
já tinha sido um problema ali que Davi tinha cometido, que é pegar uma mulher, adulterar, que não era dele. E para tentar encobrir, era mais fácil você ter chego e falado, cara, me perdoa, fiz besteira. Enfrentaram a consequência da lei. Mas o que ele começa? Não, vou fazer isso. Ele começa a planejar a morte de um dos seus soldados oficiais, homens de confiança, que era Urias. Quando eu li essa passagem, eu senti uma dor muito forte, cara. Porque Deus, ele começa a falar, cara, limpa as suas iniquidades. Limpa as suas iniquidades. Começa a limpar as iniquidades da tua casa. Você é o watchman of the wall, o vigia do muro. Você tem a responsabilidade de limpar as iniquidades da tua casa. Como homens, Deus nos chama a fazer isso, a sermos os vigias. Quando o inimigo está vindo, assim como eu ministrei lá no acampamento, a gente tem a responsabilidade de pegar a trombeta e avisar a nossa casa que o inimigo está vindo, mas não também só isso, mas também pegar a espada e lutar contra o inimigo. Mas como que a gente vai fazer isso se estamos dessensibilizados da presença de Deus? Seguindo o contexto, Urias morre e Davi chama a mulher de Urias para sua casa, toma com sua esposa. E para quem sabe da história, por causa deste problema que Davi criou, veio uma curse, uma maldição muito grande sobre a sua vida. Por causa disso, a espada jamais se apartaria da sua casa. E dali, cara, é sangue. Davi já era sanguinário, mas dali a espada dentro da casa de Davi, cara, por causa de um erro, por causa de iniquidades. E Deus está falando, limpa as suas iniquidades. A gente está vivendo nos últimos dias. E Deus está falando aqui na palavra que a gente leu, eu conheço as suas obras. Eu sei quem você é. São boas, eu entendo isso, mas tenho contra ti isso, você tolera Jezabel. Tolerar Jezabel, querido. Isso é muito perigoso, gente. Talvez você está nessa nação, você até começou bem, mas agora você deve estar passando por algum problema, seja financeiro, de trabalho. Tudo que você faz nessa terra tem consequências, seja boa, seja ruim. Tudo o que você planta, você colhe. E se você veio para nessa terra, eu vou profetizar. Se você veio nessa terra, como brasileiro, a gente é estrangeiro. Se você veio nessa terra para ser gafanhoto, eu peço que a mão do Senhor pouse sobre a sua vida, pese sobre a sua vida. Deus não nos chamou aqui para sermos gafanhotos nessa terra. Deus nos chamou para sermos abençoadores. Pessoas que levantarão essa nação e levarão ela a Cristo mais uma vez. E Deus vai abençoar, cara. Deus abençoa. Ninguém vai morrer de fome. Vai morrer de fome se a gente começar a buscar pelo aquilo que não é Deus. Porque aí você é responsável para trazer o mantimento da sua casa. A partir do momento que você muda o foco para Deus, Ele é o responsável em trazer o mantimento para sua casa. E eu sei que o desespero vem, gente, isso é normal. Mas quando você coloca Deus no centro, velho, é outro negócio. Mesmo através do desespero, mesmo através da vale da sombra da morte, a gente anda sem temer mal algum, porque eu sei que tu estás conosco. A espada nunca se apartaria da casa de Davi. Talvez nós tenhamos cometido algumas iniquidades, alguns problemas, que agora nos estão acarretando consequências nessa terra. Talvez você está passando por isso, eu passei por isso, tem vezes que eu passo por isso. Mas ali, Salmo 51, cara, agora a gente vai entrar num negócio legal, velho. Salmo 51, a oração de Davi, o arrependimento de Davi. Toda vez que você abre a sua Bíblia, se você tiver assim, cara, eu preciso me arrepender, cara,
abre o Salmo 51, estuda sobre isso, que é onde Davi ele começa a se arrepender da besteira que ele fez. E eu quero ler com vocês, gente. Davi não era uma pessoa tipo assim normal, ele era um músico, Davi ele era um poeta, Davi se derramava na presença de Deus. Então eu não imagino Davi escrevendo assim: tem misericórdia de mim, Senhor, entendeu? A tua benignidade apaga minhas transgressões. Não, eu vejo assim, Davi no chão gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a tua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo da tua alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Nessa hora eu consigo ver Davi gritando: Senhor, não me lances fora da tua presença. Eu fiz besteira, Senhor, mas não me lança fora da tua presença. É o reino, é o status, tu pode levar, mas eu quero a tua presença. Naquele momento ele já não importava mais Betseba, o reino, Davi só queria: eu quero a tua presença. E esse era o chave principal que Davi tinha entendido, velho. Um coração quebrantado. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua te louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Faze o bem em Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, de holocaustos, de ofertas queimadas que estão oferecendo no seu altar. Cara, Davi naquele momento, olha só, cara, Velho Testamento, um contexto de lei, onde sacerdotes, reis faziam expiação pelos pecados. E Davi naquele momento ele tem um entendimento que, cara, a gente tem que fazer isso, mas Deus não se agrada disso. Ele quer um coração contrito. E talvez, não vou nem dizer talvez, é isso que o Senhor tem pedido a você nessa nação, nesta casa. É isso que o Senhor tem me pedido: um coração contrito, um espírito contrito e um coração quebrantado. E Ele não rejeita. Na minha vida eu já fiz várias besteiras. Eu era para estar morto, mas o Senhor foi misericordioso na minha vida. Tudo por causa de sensibilidade do temor do Senhor. Quando você perde essa sensibilidade, a cova fica 3 centímetros de distância de você, cara, de mim. É morte, gente. É morte. Vemos ali que Joel vai falar que é hora de rasgar. Uma profecia para o futuro. Olha o que Joel fala: é hora de rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Eu quero entrar num ponto com você aqui, queridos, que toda vez que você vem a este culto, se você não consegue buscar a Deus na sua casa, casa do templo, eu entendo, e toda vez que você vem derramar aqui a sua gratidão, a sua entrega ao Senhor, venha com intenção, seja intencional. Você não está nessa casa, você não vem nesse lugar para prestigiar o culto.
Você vem aqui para render graças, misericórdias, para glorificar o nome de Deus, Yahweh. Você não vem aqui só para escutar uma pregação bonita, pastor, que misericórdia. Cada palavra rema que sai dele, que é bom, mas a pastora com as mulheres. Mas quando a gente vem aqui, como corpo de Cristo, como em unidade, o nosso sentimento tem que ser: Senhor, toma tudo, Pai. Eu preciso da Tua presença, Senhor. Eu sei que como homem é difícil a gente se dobrar. Recebe aí, cara, profetiza aí. É difícil se dobrar. Mas Deus está nos chamando para isso, gente. Se dobrar perante a presença de Deus. Cara, você pode ser a pessoa mais rica deste lugar. Você pode ter milhões no banco. Eu não me importo. É a tua bênção, você conquistou isso. Glória a Deus, você tem uma casa, tem um carro. Glória a Deus. Mas me fala como está o teu coração, cara. Deus está nos chamando aqui, não importa o nosso background, não importa a nossa linha teológica. A gente já vai discutir isso daqui, que não tem nada a ver com linha teológica, né? Eu adoro a Deus assim, glória a Deus, aleluia. Eu fico na minha, não é isso. Porque a palavra de Deus está cheia de exemplos de pessoas que, quando foram pedir algo de Deus, rasgaram o seu coração. A palavra quebrantado do hebraico vem de shbar ou nishbar, que significa, cara, isso aqui me pegou demais, gente. Literalmente quebrar, despedaçar ou esmagar. O processo de Deus dói, gente. Literalmente Deus está pedindo: eu quero um espírito que eu possa quebrar, esmagar, e eu vou reconstruir. Quando você vir nessa casa, cara, não espere o louvor, o time de louvor acertar uma nota menor, fazer um medley, que aí sim você vai sentir aquele arrepio. Caramba, o som tá legal. Não é isso, não é sobre isso. Mas quando você chegar aqui, a primeira coisa: Senhor, eu te entrego, Senhor. Eu faço um desafio com você, gente. Chega nessa casa, levanta as tuas mãos, não se importa quem está do teu lado, e só entrega a Deus. Senhor, eu te entrego, Pai, eu te glorifico. Deus, eu entrego tudo, Senhor Deus, da tua vida. Se eu estou aqui, Senhor, porque tu permitiste. E eu te desafio, cara, se Deus não vai te visitar, cara. Eu te desafio. Mas a partir do momento que você chega aqui e só assiste um culto, cuidado, gente. Cuidado com essa dessensibilização. Você está removendo a sensibilidade do presente mais glorioso, que é o Espírito Santo. A palavra de Deus fala: não ofenda o Espírito Santo, não resista ao Espírito Santo. Quantas vezes você está aqui, você sentiu um negócio, você não, isso daí é fogo estranho. Não é fogo estranho, abençoada, é o Espírito Santo querendo te tocar, cara. Cuidado com essa nação, cara. Sou casado com uma americana. Minha esposa é a primeira a falar, cara, quando ela foi ao Brasil, ela viu o pessoal parecia doido, gritando, pulando no teto. O brasileiro, o demônio se manifestando, um demônio que é outro nível lá, é potestade. Aí ela se misericórdia, o que está acontecendo? A igreja quer rodando. Eu tenho uma irmã lá na igreja, lá nossa, que é muito engraçado. Quando Deus visita ela, começa a bater palma. Aleluia! É muito engraçado, cara. Mas a gente está precisando disso, cara. Renovar o primeiro amor. Literalmente, gente. Quando você vem aqui, você tem que lutar com Deus, cara. Literalmente. Lutar com Deus e contra a sua carne. Eu já aceitei Jesus, eu estou de boa, é isso, paz e amor. Não é isso, cara. Sai dessa mentalidade, porque isso é anestesia que vai te levar para o inferno. O reino do céu é tomado por força e violência. Ou seja, você tem que se radicalizar no processo de santificação.
Se você não fizer isso, cara, o temor do Senhor não vai vir, velho. Não vai vir, cara. Literalmente Jacó lutou contra Deus, saiu marcado. Quando você vem aqui nesta casa, você luta e você sai marcado. Luta e sai marcado. Quando você entende isso, aí sim, você pode ser um Neemias da sua casa e falar: olha, está na hora de construir os muros, eu preciso ajeitar isso, eu preciso ver isso. Não é responsabilidade das nossas esposas tá olhando o inimigo que está pulando nossa cerca. É responsabilidade nossa, como homens da nossa casa. E a gente não consegue ver isso se a gente estiver desensibilizado da presença de Deus. Lá no acampamento a gente ministrou. Não adianta nada, cara. Pô, eu tô na unção, no poder, eu vi o inimigo, mas você não fez nada. Você até viu, você até falou: ó, meu amor, a gente tem que ver isso, tá causando problema. Você não fez nada. Ali no contexto, quando eles estavam trabalhando, reconstruindo os muros, os trabalhadores tinham a trombeta para alertar do inimigo e a espada aqui, ó, que era trabalhando, alertando e guerreando. Essa é a nossa carga, homens, sacerdotes da nossa casa. Não é responsabilidade das nossas esposas. Parem de colocar esse peso em nossas esposas. Paremos. Quanto tempo eu já não fiz isso com a minha esposa? Ora aí, não, glória a Deus. Você está orando, a casa está coberta. E não é sobre isso. A mulher, ela pode fazer, ela vai fazer. Mas Deus chamou o sacerdote a se posicionar. E cuidado, homens. Cuidado, porque quando a gente sai dessa sensibilidade com o Senhor, a gente pode estar afetando a nossa casa, também está desensibilizado com a presença do Senhor. E aí isso reflete no nosso casamento, reflete no nosso emprego, reflete nos nossos filhos. Literalmente, a pastora da minha mãe, a minha mãe era muito radical. Quando ela via que eu ia para a esquerda e a direita, ela falava: Satanás, ela largava uma tapa, murro. Minha mãe era assim, velho. E aí ela tinha uma pastora, cara, que é uma das mulheres mais incríveis que eu conheci nesse mundo, velho. E aí eu falei: agora que eu pego a minha mãe, cara. Aí eu: pá, minha pastora, a minha mãe vive me batendo, pelo amor de Deus. Ela era a líder da minha mãe. Faz alguma coisa. Aí ela olhou para mim: ô, meu filho, tu cria vergonha na tua cara, bate mais, Fabíola. Aí eu: meu Deus, cara, bate mais. Eu falei: meu Deus do céu, cara. Minha mãe ali, cara, é uma bênção, velho. Bate mais, olha. Então, pais, pegou o código aí, né? O filho dá um negócio, ó. Eu já falei: se meu filho ele começar a acting up, como é que é? Acting up em português. Desobedecer, ó. O ticket ali do avião para Manaus, pela Copper Lines, é $290. Copper Lines, peraí, é melhor do que a outra lá. Eu te mando para Fabíola. Meu irmão, você vai retornar santo, cara. Santo, com uma visão de águia. Na igreja das minhas mães, cara, a gente não tem show de criança, é impressionante. Não tem, cara. A Ashley foi lá e ficou: meu, cadê as crianças? As crianças tudo assim, ó. Porque quando a criança desobedece, ela fala: epa! Aí a criança fica assim, ó. Coitada. Aí minha mãe fala: coitado é o diabo, meu irmão. Misericórdia. Então, gente, nós temos que voltar a essa sensibilidade da presença de Deus, cara. Homens, vamos voltar a este lugar de a gente conduzir a nossa casa à presença de Deus. Vai ter problema, vai ter dias ruins. Isso acontece, gente, isso é normal. Mas é a intencionalidade do nosso coração que revela o amor que tem entre você e Deus. Me dá direção para esse ano. E ali eu falei: Deus, me dá uma palavra. Aí Deus começou a falar: em janeiro
ler a história de Ana e Samuel. Eu falei, oxe, mas do nada assim. E eu comecei a entender essa palavra sobre o quebrantamento. No contexto de Ana, ela sobe lá no templo e ela começa a orar, começa a suplicar de Deus: Deus, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Ela estava suplicando, chorando, ao ponto que um homem de Deus, o sacerdote, ele olha para ela. Olha isso, cara. Uma pessoa que é o standard, que é o pastor, que é o sacerdote, ele olha para aquela: ei, você está bêbada, sai daqui. Não, você perdeu a sensibilidade, cara, ela não está bêbada. Ana estava derramando a sua alma diante de Deus, cara. Essa palavra veio para mim e falou: cara, Senhor, eu entendi, Senhor. Tu não quer as minhas obras, tu não quer aquilo que eu gasto tempo aqui na igreja, recebendo os irmãos, louvando, ajudando onde precisa ser ajudado. Eu entendo tudo, a gente vai continuar fazendo isso, mas o principal é rasgar os nossos corações. Davi, ele comete vários pecados, ele fica semanas, dias de jejum sem comer. O pessoal desesperado: Davi, você tem que comer. Ele fala: não vou comer, não vou fazer nada. A gente tem que ser radical, gente, em atrair a presença de Deus. Você pode se colocar de pé. Nesses últimos tempos, o amor de muitos esfriaria, principalmente na igreja. Então, não vem aqui na frente, queridos. Se você, cara, que palavra legal, que a igreja é legal, tem luz. Não vem aqui na frente para isso. Vem aqui na frente se realmente você quer firmar um trato com o Senhor. Você quer fazer um pacto com o Senhor. Entregar tudo a Ele. Senhor, eu estou aqui, Pai. Leva, Senhor. Toma tudo. Porque eu não sei quem é você entre quatro paredes. Eu sei quem eu sou. Agora você sabe quem você é entre quatro paredes. Venha nesse altar, queridos. Enquanto o pastor Miquel vai começar a ministrar, venha nesse altar e entregue tudo. Se você precisa de renovo do Espírito, venha nesse altar e peça, cara: Senhor, me renova, Espírito Santo. E se os pastores ou o pessoal da liderança sentir no seu coração, você orar por uma pessoa, vamos fazer isso, gente. Porque a gente precisa renovar esse Espírito. Renova em mim, Deus, um espírito, um coração contrito, Senhor Deus. Pai, tu não queres, Deus, sacrifícios, tu não queres as minhas obras, mas tu queres o meu coração, Senhor Espírito Santo. Venha nesse altar, queridos, e derrame a sua alma. Derrame a sua alma ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai começar a falar com você. Em nome de Jesus.
Fala assim comigo: intimidade gera temor. Temor, repete comigo: temor gera sabedoria, e sabedoria constrói aquilo que não se abala. Você percebe que o início da jornada sempre começa na intimidade? Porque a intimidade é aquilo que gera em você o temor do Senhor. O temor é o ventre da sabedoria. E com sabedoria, o Espírito Santo constrói em você algo que jamais vai ser abalado. Porque você sempre, irmão, sempre você estará tentando dividir no seu coração o que é propósito e o que é missão. Missão é o que eu estou fazendo aqui agora. Missão é o que você faz. Fala assim comigo: missão é o que eu faço. Sendo que Deus, além da missão, Ele tem um propósito. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que em Apocalipse não tem pregação. Já percebeu isso? Quando a gente vai lá no livro de Apocalipse, a gente lê a visão de João, o apóstolo, não tem pregação, não tem evangelismo, não tem oração, mas só tem adoração. Por quê? Porque eu não preciso pregar onde Deus está sendo adorado, porque pregação é missão, mas o propósito da pregação é levar você para junto dele, porque missão é o que eu faço, mas propósito é onde eu estou. O propósito de Deus, irmão, não é te dar algo, é te trazer de volta para perto dele. E tudo começa onde? Com a intimidade. Com a intimidade. Quer prosperar? Seja íntimo. Quer ser feliz? Seja íntimo. Por quê? Eu vou te dar agora, irmão, um mapinha do sucesso. Fala assim comigo: mapinha do sucesso. Intimidade que gera temor. Temor que constrói você sabedoria. E a sabedoria que constrói algo que é inabalável. Mas por que é inabalável? Porque nasceu lá na intimidade, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói e o tempo não destrói. Intimidade. Você está me entendendo? Obrigado, Felipe, pela palavra. Se você puder voltar para casa com um resumo da palavra do Felipe sobre intimidade, sobre propósito. Porque, querido, há 40 anos atrás, a mensagem que fazia as pessoas mais felizes era: os teus pecados estão perdoados, amém? A Bíblia diz que essa foi a pregação. Billy Graham levava multidões ao estádio para dizer que os teus pecados estão perdoados. Essa geração não quer mais ouvir: os teus pecados estão perdoados. Nós queremos ouvir: os teus pecados não são mais pecados. Porque a dessensibilização, Felipe, é iniquidade. Porque o que é iniquidade? Iniquidade nem é o pecado, irmão. É aquele crente que não é crente, mas acha que é crente. Porque a pior coisa não é eu ser feiticeiro de Satanás, irmão. É eu não ser crente e achar que sou crente. Porque para o pecador, Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, está no mundo, está na desgraça, vinde a mim. Mas aquele que é morno, Deus olha e fala assim: não consigo, não entra em mim, gera em mim um vômito, gera em mim um desânimo. Porque é isso que o diabo tem feito, irmão, dia a dia, dia após dia após dia. O nosso imediatismo, a gente sempre vai ligar a Deus ao que Deus faz, ao que Deus não faz. No Egito, as pessoas estavam debaixo de dor e opressão e clamaram a Deus por libertação. Aí acharam: Deus se apressa. Deus não tinha pressa em tirar o povo do Egito. Sabe por quê? Porque Deus estava fazendo Moisés. Então tem algumas coisas que você está clamando: Deus, está doendo, está oprimindo. Aonde é que o Senhor está? Ele está dizendo: eu não tenho pressa de fazer aqui fora algo que eu ainda não completei aqui dentro.
tem gente que fala, está demorando, pastor. Deus não fez, pastor. Opa. Repete assim, Deus não fez. É porque Deus está te fazendo. O que Deus não estava fazendo aqui fora naquele povo, é porque Deus estava construindo Moisés. Porque mais importante da missão é o propósito. Porque a missão serve ao propósito, não o propósito serve à missão. A missão aponta para Deus. Fala comigo, a missão aponta para Deus. O propósito habita com Ele. Amém? Coloca a mão no teu coração e fala assim: Deus, mantenha o meu coração sempre quebrantado. Sempre quebrantado. Guarda o nosso coração, Deus, guarda a nossa mente. Aquece o nosso espírito. E volta-nos a deixar o nosso coração sensível. Porque o Senhor não se cala, é a gente que se afasta da montanha. Porque para Moisés, Deus estava falando que Moisés escreveu 5 livros. Para quem estava lá embaixo da montanha não estava ouvindo nada, só viu relâmpagos e trovões. Deus não se calou, irmão, é porque você saiu e se distanciou da montanha onde Ele está. Pai, obrigado por essa noite. Abençoa a nossa semana. Abençoa essa casa. Abençoa o Felipe e a Ashley, essa nova estação que eles estão vivendo. E traz, Pai, em nós esse desejo novamente por intimidade. Não por querer funcionar, mas por querer fluir. Irmão, aprenda a fluir, irmão. Sai do controle, dá o controle na mão de Deus. Uma das canções mais bonitas que marcou a história do Evangelho no Brasil, Antônio Cirilo, Cetro de Justiça. Quem já ouviu falar? Não, só os mais velhos, né? Só os mais velhos. Irmão, para quem não sabe, Antônio Cirilo era um cara que cantava ruim. Fala comigo, cantava ruim. Ainda canta, né? Que ele está vivo. Canta ruim, tocava ruim, mas meu amigo tinha presença. Quando ele pegava aquele violãozinho dele, ficava assim: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. A minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aí um dia chegaram para o Antônio Cirilo e falaram assim: você não tem técnica, você não sabe tocar. Como foi que você fez essa música? Ele falou: eu vou para cima do monte e fico lá 40 dias. E eu escuto Jesus cantar. Irmão, não tem diante do trono, não tem, não, irmão. Antônio Cirilo. Foram 3 músicas que toda a igreja do Brasil, seja ela presbiteriana ou Assembleia de Deus, cantou. No homem que não sabia cantar, não sabia tocar. Tem esperança para mim. Mas tinha um coração sensível. Tinha um coração íntimo. Você pode até cantar sem adorar, querido, mas você jamais vai poder adorar sem morrer para si. Deus te abençoe. Vá em paz. Que as misericórdias e as bênçãos do Senhor te sigam. Semana que vem não é sábado, domingo. Voltamos ao mesmo horário, 5 da tarde, 5 p.m. Não deixa de vir e traz mais um. Amém? Deus te abençoe. Seja